Aqui na Menina. Fala, candidato. Grande abraço para a comunidade de Lages, grande abraço para a comunidade serrana. O Fala Candidato de hoje vai ouvir e teremos a oportunidade de ter as perguntas da nossa equipe de reportagem, o candidato Décio Lima, do PT 13. Candidato tem 1 minuto, para a sua apresentação para a comunidade serrana. Olha, é com muito prazer que eu estou aqui diante de você, junto com Elias Silveira, com várias pessoas que fazem a comunicação da região serrana, para poder dialogar os grandes temas de Santa Catarina. Quero aqui dizer do meu compromisso de ser um governador itinerante, presente nos 295 municípios de Santa Catarina. Vamos fazer uma verdadeira renovação, para que o Estado possa efetivamente tocar a sua vida, tocar com uma saúde, tocar com a garantia da educação, com a garantia de uma boa segurança e, sobretudo, um Estado que permita que o povo serrano possa ter um horizonte de esperanças, sobretudo na geração de empregos e de renda, acreditando sempre nas vocações do próprio povo da grande região serrana de Santa Catarina. O candidato Décio Lima vai ser agora sabatinado, vai ser interrogado pelos nossos repórteres, começando pelo Ulisses Anderson. Candidato, vamos falar de segurança. Recentemente aconteceu a Operação Inverno aqui na Serra Catarinense, deslocando policiais de todo o estado aqui para a região, a fim de trazer mais segurança para os turistas que acompanham o frio. A minha pergunta é, caso eleito, quais medidas efetivas teremos do seu governo no que diz respeito ao policiamento na Serra Catarinense? Ulisses, o diagnóstico da segurança pública em Santa Catarina é grave. Para você ter uma ideia, na década de 80 nós tínhamos um efetivo de 13 mil componentes na Polícia Militar, uma população de 4 milhões. Hoje nós temos um efetivo de 10.400 pessoas na Polícia Militar e uma população de 7 milhões de pessoas. A ONU recomenda um policial para cada 250 habitantes. E a nossa média em Santa Catarina é de um policial para 700 habitantes. Eu vou criar o SUSP, um sistema único integrando a nossa Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros Militar, a Polícia Civil, a inteligência, a perícia, o sistema penitenciário, para nós podermos ter uma formulação clara de saúde pública e unificada no nosso Estado. Mas, sobretudo, vou valorizar as nossas instituições, dando a elas a condição de realizarem a segurança pública no nosso Estado e principalmente na nossa região serrana. O Fala Candidato de hoje está acompanhando e está ouvindo o candidato Décio Lima, PT 13. Quem faz a indagação agora é o repórter Tiago Fernandes. Em 2017, a violência doméstica representou a morte de 48 mulheres em Santa Catarina. Outras 13 mil catarinenses registraram casos de lesões corporais sofridas no ambiente doméstico. O mesmo tipo de violência que resultou em 649 casos de estupro. Isso são dados do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher. Segundo a Secretaria de Estado da Segurança Pública, de janeiro a maio deste ano, ao menos 18 mulheres foram vítimas de feminicídio em Santa Catarina. No mesmo período, no estado, 317 mulheres foram vítimas de estupro. 5.455 sofreram lesões corporais dolosas. Além disso, 10.263 foram vítimas de ameaça. Os números chocam e Lages ainda se consolida como uma das cidades mais violentas para a mulher aqui no estado. Candidato, qual política pública efetiva o senhor, caso eleito, vai propor para a redução destes números? Tiago Fernandes, é gravíssimo este diagnóstico sobre a agressão às mulheres. Nós somos um estado com o nome Catarina, com a grande líder Anita Garibaldi, e nos damos ao luxo de cometer um feminicídio por semana. Uma mulher é assassinada em Santa Catarina. Portanto, nós vamos começar dando bom exemplo. Eu vou fazer um governo paritário, um governo cujo os protagonistas nas várias pastas, metade serão homens e outras metade serão mulheres. Vou criar nas 21 regiões do nosso estado, onde se reúnem as associações dos municípios, uma delegacia
especializada para atender as mulheres com funcionamento de 24 horas. Portanto, 21 delegacias com esse propósito em Santa Catarina. E vamos debater esse tema permanentemente com a sociedade catarinense para criarmos, sobretudo na educação, uma nova cultura de tratarmos bem as mulheres catarinenses. O repórter Ulisses Anderson faz nova pergunta ao candidato Décio Lima, PT 13. Candidato, minha pergunta é sobre saúde. O governo estadual está concluindo as obras da nova ala do Hospital Teresa Ramos, um investimento de mais de 80 milhões de reais. É o hospital de referência na região, mas ainda passa por muitos problemas. Um exemplo é o aparelho de raio-x, que recentemente ficou uma semana parado. E no ano passado, mais de um mês estragado, gerando filas e desconforto para pacientes que precisam urgente deste serviço. A minha pergunta é: quais ações, caso eleito, o seu governo vai ter para a melhoria nos serviços do hospital? Ulisses, esse é o retrato e a imagem de um governo que há 16 anos substituiu os interesses do povo catarinense, os casos da saúde, da educação, da segurança pública e da geração de empregos para beneficiar partidos políticos. É justamente isso que eu vou interromper. Não pode uma situação como esta, de uma unidade hospitalar, para atender o povo da região serrana, ficar esperando um aparelho de raio-x para funcionar. Eu vou interromper, vou criar, como aqui já disse, o SUSC, um Sistema Único de Saúde de Santa Catarina, reunindo a estrutura do Estado, a filantropia e os municípios na região serrana, aonde nós vamos construir, junto com o governador, o protagonismo para realizar uma boa saúde para o povo catarinense. O Fala Candidato de hoje, ouvindo o candidato Décio Lima, PT 13. Quem faz a indagação agora é o repórter Tiago Fernandes. De acordo com os dados da Confederação Nacional do Transporte, a CNT, quase 24% das rodovias catarinenses estão em más condições. Destaque negativo para a BR-282, no trecho entre Lages e Florianópolis, que está na 10ª posição do ranking geral como pior ligação rodoviária. Já nos 869 quilômetros de estradas estaduais avaliados, está o maior problema de Santa Catarina. Os números mostram que apenas 4,9% estão boas. Aqui na região serrana, a SC 370 há tempos pena por pavimentação no trecho entre Rio Rufino e Urubici. A falta de incentivo estadual faz com que os municípios percam no escoamento da produção. A pergunta é: qual a sua iniciativa, caso eleito, junto ao governo federal e aos órgãos estaduais para a recuperação destas rodovias? Ser um governador que defenda efetivamente os interesses de Santa Catarina. Os últimos anos revelaram de que não há governo quando se trata da luta republicana. Eu tenho o exemplo, por exemplo, da duplicação da BR-470. Fiquei esses anos todos sozinho. E não tinha nenhum governador que ajudasse no processo de duplicação, na luta que nós precisamos ter junto ao governo federal. Eu vou ser um governador que não vou transigir com aquilo que é de direito do povo catarinense. Além disso, nos primeiros 60 dias, vou lançar um programa de investimentos na infraestrutura de Santa Catarina com um valor, já que estimo, de 10 bilhões de reais para os próximos 4 anos para pagar a dívida atrasada e para nós fazermos novos investimentos para melhorar, sobretudo, o direito de vir do povo catarinense e também para o escoamento da nossa economia. Estamos ouvindo hoje o candidato Décio Lima, PT 13. Quem faz a indagação agora é o apresentador Jones Paulo. Candidato, a nossa pergunta é com relação ao turismo rural, aqui na Serra Catarinense. Nós já fomos considerada a cidade de Lages capital nacional do turismo rural. Hoje, infelizmente, nós perdemos esse título e perdemos com uma situação lastimável, com uma situação muito triste, justamente porque a valorização de atrações, de projetos aqui para a Serra de Santa Catarina, fundações culturais, tanto do município como também do Estado e Ministério da Educação, não aportam recursos e não olham mais para a nossa Serra Catarinense, principalmente
onde a gente recebe muitos turistas e é uma passagem no verão, Lages principalmente, como Bocaina do Sul, como Painel, enfim, como também, é claro, outros municípios, das pessoas, dos turistas que vêm da Argentina, do Rio Grande, eles passam aqui pela serra para ir para o litoral. Pergunto, tem algum projeto que o senhor tenha em mente para valorizar a Serra Catarinense, para que o turista, principalmente na temporada, ele passe pela serra e pare e fique pelo menos um dia para trazer, é claro, divisas para a nossa região? Por favor, candidato. Jones Paulo, primeiro, um prazer enorme poder interagir com você. Esse é o retrato da desfaçatez de 16 anos de governo que não tem nem a capacidade de olhar a beleza de Santa Catarina como é a região serrana. Para você ter uma ideia, dos valores que são aplicados hoje nas políticas de turismo, 68% ficam em Florianópolis e Balneário Camboriú. Portanto, já não há isonomia, há uma concentração que nós não conseguimos entender. Por quê? Não que Balneário Camboriú e Florianópolis não merecem, mas as outras regiões não têm tido absolutamente nenhuma política de induzir esta importante capacidade que Santa Catarina tem, que é fomentar o turismo. Nós vamos mudar isso e consta lá no nosso plano um ativismo na política de turismo em todo o nosso estado. Tiago Fernandes faz agora nova pergunta ao candidato Décio Lima, PT 13. Candidato, de acordo com dados do IBGE, o desemprego em Santa Catarina ultrapassou os 14% entre os jovens de 18 a 24 anos. São números alarmantes para quem está saindo da faculdade ou em busca do primeiro emprego. Meu questionamento é: qual o seu plano para fomentar a geração de empregos para os jovens catarinenses e especialmente para aqueles que estão na Serra de Santa Catarina, que é a região com um dos índices de desenvolvimento mais baixos do estado? Tiago Fernandes, na verdade são 422 mil jovens catarinenses, na sua maioria jovens, à procura de renda e de emprego hoje no nosso estado. É um absurdo. O estado nunca teve numa situação dessa. E ao mesmo tempo, historicamente, eles dão 6 bilhões sob a alegação que é para criar emprego para algumas cadeias produtivas. Meia dúzia. Certamente, acho que não tem nenhuma da região serrana. Cada emprego custaria em Santa Catarina, por esse valor, R$406 mil. Nem em Londres, nem em Nova York, um emprego custa desse tamanho. Eu vou criar o Banco do Povo para investir crédito na agricultura familiar, para investir no micro e no pequeno empresário, e vou parar com estas desonerações e fazer uma nova convenção com o setor produtivo de Santa Catarina, justamente acreditando nas vocações regionais que nós temos. Portanto, na região serrana, nós vamos gerar empregos com as vocações próprias da região serrana. O Fala Candidato de hoje ouviu o candidato Décio Lima, PT 13, e o candidato tem 1 minuto para as suas considerações finais para o povo, para a comunidade serrana. Eu quero fazer um governo que toque a sua vida, ao povo da região serrana, que possa criar uma expectativa de geração de empregos, levando ciência e tecnologia para a nossa região, levando banda larga e trifásico para a agricultura familiar desta grande região que tem um potencial agrícola. Eu quero fazer com que nós possamos ter um governador presente, mas presente na vida das pessoas, fazendo com que nós tenhamos uma saúde, que nós tenhamos efetivo da polícia para garantir a segurança. Quero, com todo rigor, combater as agressões às mulheres, principalmente em grau maior que ocorrem na região serrana. Para isso acontecer, para que a gente tenha segurança, boa educação, você tem que renovar Santa Catarina. E renovar Santa Catarina é Décio Lima, Kiko de Oliveira, é 13. O programa de hoje ouviu, Fala Candidato de hoje, ouviu o candidato Décio Lima, PT 13, se pronunciando para a nossa comunidade serrana. Menina gostosa de ouvir. Apresentou Fala Candidato.